Dia 15, capítulo 4. Anos valiosos de treinamento. Qual a importância de uma boa abordagem para levar as pessoas a Jesus Cristo? Em primeiro lugar, gostaria de compartilhar algumas experiências que tive como pastor na conquista de almas para Jesus. Existem dois motivos particulares que me motivaram a escrever essas experiências. Primeiro, para que outras pessoas não cometam os mesmos erros que eu e, segundo, para que outros possam se beneficiar com as experiências positivas. Para encorajar a todos, gostaria de compartilhar que eu e dois outros irmãos fomos chamados para servir como pastores sem nenhuma formação teológica, ou seja, como leigos. Isso aconteceu porque havia uma grande falta de pastores na época. Antes disso, aprendi muito em 22 anos de trabalho na igreja. Algumas palavras sobre minha experiência. Venho de uma família adventista. Eu tinha 17 anos quando fui batizado. Eu era um jovem muito tímido. No entanto, a comissão de nomeações da igreja me recomendou como professor assistente da escola sabatina. E como era comum na época, não fui corajoso o suficiente para contradizê-los. Eu superei minha timidez aos poucos com o trabalho na escola sabatina. Ao longo dos anos, servi como líder da escola sabatina, líder de jovens, líder de ministério pessoal e líder da igreja. Antes de me tornar pastor, trabalhei com vendas por 22 anos. O conhecimento que adquiri lá provou ser muito benéfico em meu trabalho pastoral. A certa altura, a empresa para a qual trabalhava, me deu a oportunidade de expandir minhas habilidades na língua inglesa na Inglaterra por um ano. Como escolhi nossa escola adventista, Newbold College, também pude estudar algumas matérias bíblicas. No entanto, naquela época, eu não tinha ideia de que em breve me tornaria pastor. Minha querida esposa foi um grande apoio durante meu ministério. Seu pai tinha sido pastor e professor. Ela sabia muitas coisas de casa, mas não só isso, ela também ajudara na prática em sua casa e na igreja local. Então, Deus me deu mais ajuda na forma de um bom amigo e cunhado, ambos também eram pastores. Sim, posso dizer que Deus me chamou para uma tarefa completamente nova, mas Ele garantiu que eu estivesse preparado de várias formas e que tivesse o apoio necessário. O que é importante para ganhar almas para Jesus? Me tornei pastor quando tinha 38 anos. Alguns dos meus maiores esforços para ganhar pessoas para Cristo, inicialmente trouxeram apenas resultados fracos. Essas falhas me levaram a examinar criticamente minha abordagem. E com a ajuda de Deus, gradualmente percebi o que precisava mudar. Ao colocar em prática esse novo conhecimento, os resultados foram muito positivos. Aprendi o seguinte. Como regra, é bom seguir a seguinte sequência. 1. Apresentar Jesus e ajudar as pessoas a aceitá-lo. 2. Realizar um curso de discipulado para dar início ou aprofundar um relacionamento com Cristo, para ajudá-los a compreender o perdão da culpa e como viver uma vida no poder do Espírito Santo. 3. Depois disso, as verdades fundamentais da Bíblia podem ser abordadas. 4. Quando uma pessoa é ensinada dessa forma, estamos a ajudando a tomar uma decisão pelo batismo e pela igreja. Até onde você pode acompanhar uma pessoa nesse caminho, sempre depende de quão aberta ela está à influência do Espírito Santo. Até onde os colaboradores de Jesus podem acompanhar as pessoas nesse caminho, sempre será muito variável. Minha primeira experiência memorável. Quando comecei meu trabalho pastoral em 1968, a campanha mundial A Bíblia Fala foi iniciada. Os participantes foram de porta em porta fazendo uma pesquisa de opinião religiosa. Após a pesquisa, as pessoas receberam uma Bíblia grátis. Qualquer pessoa interessada recebia imediatamente uma Bíblia. Mas a condição era que a Bíblia não era deles até que tivessem completado as 24 lições bíblicas. Eles então receberam as 2 primeiras lições, e essas lições seriam recolhidas em 1 ou 2 semanas, conforme desejado, para serem corrigidas e as próximas 2 lições seriam deixadas com eles. Felizmente, a igreja, pela qual eu era responsável na época, aderiu de coração ao projeto. Todos os sábados à tarde, saíamos com cerca de 24 pessoas em duplas durante o inverno de 1968 e 1969. Depois de alguns meses, tínhamos 700 pessoas que estavam estudando essas lições.
Essa atividade missionária foi planejada como preparação para um grande esforço evangelístico. A série evangelística foi realizada pelo evangelista da Associação Geral, Andrew Fearing, começando em abril de 1969. Um certo irmão, Reinhard Rupp, evangelista da União do Sul da Alemanha, assumiu a continuação da série de palestras. Vários outros oradores vieram depois, eles realizaram palestras todas as sextas-feiras, sábados e domingos, ao todo, foram cerca de 100 palestras. Pela graça de Deus, em 2 anos, 32 participantes do evangelismo, que descobriram a série por vários meios, foram batizados. Usei os 10 guias de estudo da Bíblia de Fordice Detamore para ajudar a levar as pessoas a tomarem uma decisão. Hoje, eu recomendaria o livro de Mark Finley, Persuasão, Como Ajudar as Pessoas a se Decidirem por Cristo. Infelizmente, havia apenas uma mulher entre os candidatos ao batismo, uma das 700 participantes da campanha A Bíblia Fala. Nos perguntamos qual poderia ser o motivo desse resultado ruim. Depois de algum tempo, percebemos o seguinte. Tínhamos feito predominantemente o trabalho postal e não nos esforçamos o suficiente para buscar contato pessoal. Além disso, estávamos convencidos de que os guias de estudo da Bíblia lidaram muito rapidamente com as doutrinas, antes de a pessoa ser conduzida a Jesus. E só mais tarde percebi que nossa falta do Espírito Santo também contribuiu para nosso resultado escasso. Fizemos pelo menos 10.000 visitas domiciliares como parte da campanha A Bíblia Fala e, apesar de nossos maiores esforços, só pudemos trazer uma pessoa de nossos 700 contatos para o batismo. Eu entrei em muitos detalhes nessa experiência, pois quero poupar outras pessoas de uma experiência semelhante. E é significativamente mais fácil aprender com a experiência de outras pessoas do que você mesmo fazê-las. Minha segunda experiência memorável. Minha próxima grande campanha aconteceu em 1971 e 1972 em uma igreja diferente. Mais uma vez, fomos de porta em porta e nos apresentamos às pessoas por meio de uma pesquisa de opinião. Mas, dessa vez, logo após a pesquisa, fizemos a pergunta bem experimentada e testada do livreto alemão. Supondo que você morresse hoje, você teria certeza da vida eterna com Jesus Cristo? Via de regra, isso nos levou a ler imediatamente o livreto com eles. O conteúdo é um breve resumo do plano de salvação em 4 etapas, e termina com uma oração de entrega. Algumas pessoas ficaram tão emocionadas, que nos deram o endereço de seus familiares e nos pediram para visitá-los e ler o livreto com eles também. Depois de revisarmos o livreto com os interessados, estudávamos com eles as 5 lições publicadas pelo Departamento de Jovens da Associação Geral, sobre como levar os jovens a Jesus. Só depois disso usamos a série A Bíblia Fala. No total, tivemos 150 participantes no curso. Em seguida, começamos uma grande série evangelística de mais de 52 noites, com o palestrante evangelista Kurt Hazel. No final da série, 13 pessoas foram batizadas e, destes, 7 pessoas eram de nossos 150 contatos. O resultado dessa segunda grande campanha foi muitas vezes melhor do que a primeira, onde tivemos uma pessoa batizada entre 700 participantes. Minha terceira experiência memorável. A próxima grande experiência que tive foi em 2 igrejas, em uma grande cidade em 1973 e 1974. Depois de ter dado 6 palestras evangelísticas com o médico, Dr. Valdemar Maretz, para encontrar pessoas interessadas, nós as convidamos para um grupo de estudo da Bíblia. 7 convidados e vários membros da igreja compareceram. Juntos, estudamos 9 livretos de uma série de discipulado. Foi uma série baseada na Bíblia, e educacionalmente bem preparada sobre discipulado, que também incluiu uma introdução ao evangelismo pessoal. Essa série tinha 2 lições sobre como viver com o Espírito Santo. Essa série foi criada para ajudar a lidar com os 3 problemas fundamentais a seguir. 1. Muitos cristãos não têm certeza sobre seu relacionamento pessoal com Cristo. 2. Eles estão levando uma vida caracterizada por derrotas e decepções. 3. Eles não sabem como compartilhar sua fé de maneira eficaz. Após essa série de discipulado comparativamente curta, convidamos os 7 convidados para uma longa série evangelística, com mais de 52 noites. No final, 13 pessoas foram batizadas, 5 das quais eram de nossos 7 contatos.
Esse foi o melhor resultado que Deus já me deu nesse tipo de trabalho. Vamos comparar novamente. 1. Em 1968 e 1969, tivemos uma pessoa de 700 contatos. 2. Em 1971 e 1972, tivemos 7 pessoas de 150 contatos. 3. Em 1973 e 1974, tivemos 5 pessoas de 7 contatos. Como podemos ver, uma estratégia bem pensada desempenha um papel decisivo em ser capaz de ganhar pessoas para Jesus. Lembre-se: quem abotou o primeiro botão errado em uma jaqueta, nunca o acertará. No final, ele terá que desabotoar tudo e começar de novo. Quem não tem um começo correto no ensino sobre a fé, geralmente não pode esperar bons resultados. E os próximos passos também devem ser bem planejados, para que não saiamos por um atalho. Esses atalhos só podem até ser interessantes, mas não levam ao objetivo real de levar as pessoas a Jesus. Depois dessa terceira experiência, que foi tão positiva, sempre comecei estudando a série de discipulado com pessoas novas e interessadas. Antes disso, ou em outro momento adequado, eu examinaria com eles o livreto Aproveite a Vida. Este livreto é o capítulo 7 desse livro. Só depois disso comecei a ler a série padrão de estudos bíblicos. Aprendi que as pessoas, que primeiro tomam uma decisão por Jesus, são mais motivadas e geralmente têm mais força para aceitar e implementar os ensinamentos da Bíblia.